Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Prazer para nós estar mais uma vez aqui com vocês, depois de um tempinho, e rever vocês. Muito bom, muito gostoso estar junto com vocês. Eu sei que é semana de oração, tempo de oração, mas nos pediram para trazer uma meditação. Eu gostaria de olhar com vocês por alguns momentos no Salmo número 42. Salmo número 42. Eu vou falar alguma coisa rapidinho sobre a estrutura do livro, mas eu quero que vocês notem que antes do título desse salmo, na maioria das versões está escrito livro 2, Salmo 42 a 72. Acho que a maioria de vocês tem na sua Bíblia essa anotação, já vou falar já o que é isso, tá bom? Vamos lá então fazer a leitura desse salmo. Salmo 42, o título: A alma anela por Deus. Verso 1 diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas que gostoso o salmo terminar com estas palavras: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que salmo bonito esse, um salmo que a gente podia chamar um salmo de confiança do salmista no Senhor. Mas antes de olhar para o salmo, deixe-me falar alguma coisa sobre a estrutura desse livro. Se você olhar lá no Salmo 1, o título, você vai encontrar lá a seguinte expressão: livro 1, de 1 a 41. E agora no Salmo 42, livro 2, de 42 a 72. Lá no Salmo 73, de 73 a 89, livro 3, e assim por diante. E você vai notar que o livro de Salmos, na verdade, é composto por 5 volumes, que as nossas versões costumam chamar de livro. É como se fosse um inário dos judeus, dividido em 5 volumes. Há uma tradição rabínica muito interessante que diz: Moisés deu 5 livros a Israel: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E Davi deu outros 5, o livro dos Salmos, livro 1, 2, 3, 4 e 5. É verdade que Davi não escreveu todos os salmos, ele escreveu quase metade dos 150, na verdade ele escreveu 173 salmos, mas como ele é o escritor que escreveu a maioria dos salmos, a tradição rabínica então diz: Moisés deu 5 livros a Israel, Davi deu outros 5. Mas fica aqui uma dica para você. Se você tem uma ideia do que os livros de Moisés relatam, qual é o assunto de Gênesis, qual é o assunto de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver que o tema desses 5 livros se repetem
nos temas, são os temas dos 5 livros dos Salmos também. E aí fica fácil você relacionar Gênesis com o livro 1, Êxodo com o livro 2, Levítico com o livro 3, etc, etc. Ok? Por exemplo, como é que começa o livro de Êxodo? A situação de Israel lá no Egito como escravos, ok? Você notou, à medida que estávamos lendo o Salmo 42, podia-se ouvir a voz dos escravos de Israel lá no Egito clamando: por que está abatida, ó minha alma, dentro de mim? Verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Tome como se fossem estas as palavras de Israel lá no Egito, debaixo da escravidão do faraó. É assim que Êxodo começa, é assim que o livro 2 dos Salmos começa também. Agora, depois da leitura desse salmo, ficam claro 3 coisas para nós, e eu gostaria rapidamente de falar sobre cada uma delas. Primeiro, o escritor mostra, os filhos de Corá, os escritores, mostram a fragilidade humana. Por exemplo, nós lemos no verso 2, a minha alma tem sede de Deus. E isso mostra a carência humana, a necessidade que o homem tem de Deus. E essa necessidade revela a nossa fragilidade, nossa humanidade, nossa limitação. Diz o verso 3, as minhas lágrimas. Provavelmente os escritores escreveram também, passando por uma situação triste, uma aflição na sua vida, circunstâncias que tinham feito eles chorarem e sentirem a sua limitação. Verso 5, ele repete depois do verso 11, porque está abatida a minha alma. E ele mostra aqui que a sua necessidade, a sua limitação, não se limitava, não se restringia à questão física, mas havia uma limitação emocional. Verso 2, ele diz, quando irei e me verei perante a face de Deus. A sua limitação também era espiritual. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas uma coisa fica clara para os escritores desse salmo, e eles revelam isso, sem o mínimo constrangimento. Eles mostram quão frágil é a natureza humana. Não é verdade isso? Quando nós olhamos no espelho, quem é que nós vemos ali no espelho, refletido? Um homem, uma mulher, com toda a sua fragilidade. Fragilidade física, fragilidade material, fragilidade emocional, fragilidade espiritual. Isso faz parte da nossa natureza, e isso retrata com toda clareza a nossa limitação humana. Mas ao mesmo tempo, o salmista nos mostra quem é Deus, e há um contraste evidente entre a fragilidade humana e o poder desse Deus que o salmista clama aqui. Por exemplo, ele diz no verso 1, que assim como a corça tem o suprimento das suas necessidades em relação à sede, tomando água, bebendo a água, nós também temos as nossas necessidades supridas, bebendo, sorvendo aquilo que Deus nos dá. Então ele coloca Deus como o provedor das nossas necessidades. Ele diz mais no versículo 5, que é repetido no verso 11, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E que contraste entre aquele homem que, com as suas necessidades, com as suas limitações, como todos nós as temos, e o Deus que é o provedor das necessidades e que é o auxílio desse homem frágil, limitado, carente, como nós somos. Fica evidente o contraste, não fica? O homem limitado, Deus o provedor. O homem necessitado em tantas áreas da nossa vida, Deus o auxiliador desse homem, e aquele em quem as limitações e carências do homem
e nós as temos e as reconhecemos presentes na nossa vida, mas essas carências e necessidades são supridas naquele que é o nosso provedor, o nosso auxílio. Mas em terceiro lugar, se o salmista coloca o homem como frágil, limitado e carente, e Deus como o provedor, o auxílio, o amparo desse homem, o salmista termina dizendo: então, considerando a nossa limitação, e quem nós somos, e considerando quem Deus é, o que resta a esse homem frágil e limitado e carente fazer? Versículo 5: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? E essas duas perguntas retóricas fazem-nos pensar: minha alma, você está abatida à toa. Você está abatida porque você está olhando para si mesmo, para si mesma. Mas em vez de olhar para você com as suas limitações e carências, olhe para aquele que é o provedor, supridor e das nossas carências. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E com estas palavras o salmista também termina esse salmo, e depois de colocar as limitações do homem, mas o poder de Deus que pode suprir as carências do homem, ele diz: então o que me resta fazer é olhar para esse provedor, olhar para esse auxílio e colocar nele a minha fé, a minha confiança, porque ele tem poder para suprir aquilo de que eu preciso. Qual deve ser a nossa atitude então ao contemplar um salmo desse? Bem, primeira deve ser olhar no espelho e reconhecer a nossa limitação. O salmista coloca aqui, e essa é uma realidade nas nossas vidas também. Em segundo, agora nós devemos olhar para Deus e reconhecê-lo, como o salmista reconheceu aqui, como o provedor e aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. E a terceira atitude é colocar a nossa confiança nesse Deus que tem poder e que quer suprir as nossas necessidades uma a uma. E aí nós podemos dizer como Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, dizendo: o meu Deus, segundo a sua graça, sua misericórdia, segundo aquilo que é característico dele, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E o salmo que começou falando das limitações do homem, termina com uma palavra de louvor, de exultação, dizendo: minha alma, você não tem motivo nenhum para estar abatida. Mas nós vamos ficar abatidos quando nós olhamos para quem? Para nós. Para nós. Porque de fato, reconhecendo a nossa limitação e as nossas carências, nós murchamos, nós ficamos desolados. Mas o salmista começa o salmo abatido, mas ele termina o salmo exultando, porque ele deixou de olhar para si e ele passou a olhar para o Senhor. E aí ele reconhece que o Senhor é o seu provedor, o seu auxílio. Para quem é que nós temos olhado? Quando temos necessidades, quando reconhecemos as nossas necessidades e carências. Olhar para nós só traz mais desânimo. Só mais desânimo. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, nos traz alento, revigora o nosso ânimo. E a nossa alma que estava abatida, ela é levantada no seu ânimo, enquanto estivermos olhando para o Senhor. Que as palavras desse salmo façam-nos tomar a mesma atitude que o salmista teve. Espera, pois, no Senhor. No Senhor. E esse esperar significa olhar para o Senhor e receber dele o suprimento para as nossas necessidades. Aliás, Ele sabe de antemão, nós vamos apresentar algumas necessidades a Ele agora, não é? De antemão Ele já sabe quais são as nossas necessidades,
Mas Ele quer justamente que nós cheguemos diante dEle e apresentemos essas necessidades. Porque quando nós fazemos isso, em primeiro lugar, nós estamos reconhecendo que nós não podemos resolver aquelas necessidades. Mas em segundo lugar, nós reconhecemos que Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. E é essa dependência do Senhor que alegra extremamente o nosso Deus. Irmãos, sermos dependentes dEle é a melhor coisa que nós podemos fazer. Reconhecer a nossa dependência dEle. Quando o homem se julga independente do Senhor e quer resolver no seu próprio braço, nos seus próprios recursos, aí o homem enfia os pés pelas mãos. E no final das contas, Deus ainda vai ter que catar os nossos cacos e juntar cada um. Mas quando os nossos olhos estão fitos no Senhor, e o desânimo, o abatimento de alma, tudo isso fica de lado, quando os nossos olhos estão voltados para Ele, aguardando do Senhor a provisão para cada uma das nossas necessidades. Que essa seja a nossa atitude ao longo da nossa vida cristã. Amém.